Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia para você que está assistindo a gente pela TV Pop em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje tem bastante assunto para a gente tratar, saiu a ata do Copom, bem dura inclusive, mas vamos tratar sobre ela. Vamos falar também sobre os PMIs aí que saíram agora no Brasil. E o Donald Trump, o destaque do dia, né, que nessa vai e volta de tarifas, de taxações, agora é com a China a briga, então a gente vai explicar tudo isso para vocês, inclusive o efeito no dólar, né? Mas antes de tudo isso, a gente vai mandar um bom dia para a Débora. Bom dia, Débora, como você está? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo aí de casa. Bom, tô indo, né? Tô na mesma que ontem, mas tô indo. Então, hoje a gente tem um monte de coisa para falar com vocês, como o André já adiantou. A gente vai falar bastante sobre aí efeitos do dólar, né? O real foi a moeda que mais valorizou, não a moeda, a segunda moeda que mais valorizou em janeiro. A gente vai falar um pouquinho disso com você, explicar os motivos, né, e o que levou a essa valorização, porque vem de uma desvalorização muito grande. A gente vai explicar isso, mas tem um monte de outros assuntos para a gente tratar. Vamos falar de PMI, vamos falar de Trump, vamos falar também de ata do Copom, que o mercado achou brando, viu? Mas eu não achei, não. Então tem bastante coisa para hoje. Então, Débora, já não vamos perder tempo, então vamos ver a agenda do dia aí, o que nosso telespectador vai ter que enfrentar nesse dia de hoje. Está bem recheada hoje a agenda, Débora? Olha, hoje tem bastantes balanços aí na agenda, André, então a gente começa já a agenda com o balanço da Pepsi, com o da BNP Paribas também, e aí a gente vai para o Brasilzão às 5 horas da manhã, porque tem IPC-FIP de janeiro, ata do Copom, que a gente vai tratar com vocês, IPCS Capitais de janeiro, ontem saiu o IPCS, hoje saiu o IPCS, né, IPC semanal aqui das capitais de janeiro, e aí a gente começa a entrar naquela semana decisiva também de relatório de empregos dos Estados Unidos. Então, uma semana marcada por aquelas divulgações que a gente começa a ter ao longo dos dias. Então, tem ADP, tem JOLTS, tem payroll. Hoje a gente começa pelo relatório JOLTS de abertura de vagas. Então, na semana que deve também se voltar, se debruçar um pouco mais aí nesses relatórios de emprego dos Estados Unidos, mas a grande estrela aí é sempre o relatório completo e oficial que sai mais para o fim da semana. Por lá também saíram as encomendas à indústria de dezembro. E a estrela do dia, eu diria, na agenda internacional, por aqui é a ata do Copom. Fora do Brasil, eu colocaria aí os discursos e participações em eventos dos dirigentes do Fed. Isso está bem na centralidade, porque a gente espera uma relação um pouco mais ruidosa, um pouco mais cheia de atritos com o Donald Trump, então do Banco Central dos Estados Unidos com o Donald Trump. E aí o mercado está tentando buscar essas sinalizações de possíveis mudanças na condução de política monetária ou até mesmo qualquer sinalização em torno ali não só das decisões, mas de toda a economia aí ligada à política monetária. Então, isso fica bastante na centralidade. Hoje quem fala de novo é o Rafael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, mas não só ele, porque a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, também participa de um painel, e é um painel bem interessante, né? Às 4 horas da tarde, Economia 2025, os impactos das tarifas e cortes de impostos de Trump. Então, aqui um assunto que está muito sendo discutido, como isso deve influenciar a economia dos Estados Unidos e dos outros países. Então, deve ficar bastante nessa centralidade hoje. E aí a gente começa a ter os PMIs compostos e de serviços na Ásia. Então sai Japão e China hoje durante a noite. Amanhã a gente tem os outros países, inclusive o Brasil, divulgando o índice dos gerentes de compras composto e o de serviços, porque a gente já tem os 3 completos. E aí durante o fim da tarde a gente tem os balanços que saem depois do fechamento. Então hoje tem AMD, tem Alphabet, e aí a gente tem durante o dia emplacamento de veículos de janeiro aqui no Brasil, e indo para a Itália, Suíça, temos aí Intesa São Paulo e o BS na Suíça. Lembrando que na China os mercados ainda estão fechados, China continental e Taiwan, porque por lá ainda é feriado do Ano Novo Lunar.
Então tem bastante coisa aí que o nosso telespectador tem que ficar ligado, mas vamos começar já a discussão falando do nosso Brasilzão, porque teve a ata do Copom, reunião passada foi na última quarta-feira, uma alta de 1 ponto percentual, agora a nossa Selic está em 13,75%, e a ata foi meio que um copia e cola de quase todas as atas, né? Mas falando aí sobre estouro de meta, ancoragem de expectativas, então vamos dissecar um pouco o que essa ata está falando. Primeiro, ela já fala de um cenário mais adverso no restante do mundo, um pouco já do efeito Donald Trump, já que está sendo esperada uma inflação maior nos Estados Unidos e o fim de um ciclo de queda da taxa básica de juros nos Estados Unidos, inclusive até possíveis aumentos no médio prazo. Então, você tem bastante preocupação com o cenário internacional nessa ata. Depois ele entra aqui para o mercado interno, fala que mesmo com alguns sinais de desaceleração econômica que podem ser vistos, principalmente em setores ligados e mais dependentes de crédito, que aí a gente pode falar da questão da indústria principalmente, ele acredita que é muito cedo para tratar sobre isso, que pode ter um desarranjo setorial e que ainda deve ter ainda uma atividade econômica mais robusta, não se deve descartar essa possibilidade de uma atividade econômica mais robusta. Ou seja, traduzindo, a gente precisa derrubar a economia, porque senão a inflação vai vir mais alta. Então, é aquela coisa que só economista consegue falar sem ficar vermelho, né? Então, a gente precisa que a economia não cresça aí para controlar a inflação. Falando de expectativas de meta, de ancoragem, falando que a expectativa está muito alta, está bem acima da meta inflacionária, que até junho você tem estouro da meta possivelmente, e que para isso você precisa de um ritmo bem contundente de aperto monetário, aí, principalmente nesse primeiro semestre. Fala da questão da inflação de serviços, que ainda está muito acima, fala da questão da inflação de alimentos, que também tem a questão do ciclo do boi, que foi afetado aí pelas queimadas no centro-oeste, fala aí de pressões cambiais que devem afetar preços de bens industriais. Então ele não fala nada muito novo, mas mesmo assim, você vê alimentos sendo um grande fator preocupante. A Selic não faz chover, não vai conseguir melhorar o ciclo do boi que está escrito na própria carta lá de intenções. Então, Selic não atua nisso. Pode atuar no câmbio? Pode atuar no câmbio, mas a gente vê que o câmbio está muito mais respondendo à choradeira fiscal, né, do mercado financeiro, né, que mesmo com resultado fiscal consistente, o mercado financeiro ainda acha que está ruim. E também a questão do Donald Trump. O Trump espirra nos Estados Unidos, acontece alguma mudança cambial aqui no Brasil. Então tem esse fator. E o que ele pode mudar é a questão da inflação de serviços. E aí a gente fala, né? Questões políticas. Inflação de serviços é a renda dos trabalhadores daquele setor, geralmente. É a renda do barbeiro, do cabeleireiro, da manicure, do cabeleireiro. É a renda do garçom do barzinho, do garçom do restaurante, da lanchonete que você está indo. Então, é óbvio que quando você tem um crescimento econômico, você vai ter uma inflação de serviços mais crescente. Então, como que você vai parar isso? Vai fazer com que as pessoas parem de consumir serviços. Que grande ideia, né? Então, só um economista, de novo, consegue falar um negócio desse sem que alguém ache que a gente é louco, que a gente é sem coração, né? Na boca de um economista, isso daí parece uma coisa normal. E, por fim, ainda tem o recado da questão fiscal, que eles acreditam que ainda está preocupante, e com isso deve-se manter esse ritmo de aceleração da Selic. Então, Débora, uma carta dura, mas pelo que você falou, o mercado não gostou aí da ata, achou que está branda, né, com um monte de recado. Eles queriam o quê? Que falasse, gente, a gente vai fazer com que a Selic chegue a 18 no final do ano, estou garantindo a vocês, é basicamente isso que eles querem, então? Eu acho que você está mutada, Débora. Eu estava mesmo. Quando saiu o comunicado, o mercado já tinha sinalizado uma insatisfação com o comunicado, porque ele não sinalizou para novas altas de magnitude semelhante a que a gente vai ter na próxima reunião. Então, a gente teve um aumento de 1 ponto percentual, tem mais um aumento de 1 ponto percentual em jogo, então o mercado ainda espera que vá ter mais um aumento de Selic, e o próprio Copom já sinalizou isso,
mas o mercado queria mais, né? O mercado queria mais uma sinalização, ainda que no comunicado tivessem aberto ali uma próxima alta, mas não quantificada ainda, não com números. Eles queriam que fosse uma alta de mesma magnitude, então mais uma alta de 1 ponto percentual. E aí, isso já deixou, né, por mais que eles tenham falado um monte de outras coisas, já deixou a leitura como branda do comunicado do Copom. E aí a ata vai na mesma direção. É uma ata um pouco mais branda do que se esperava, embora eu tenha achado ela bem dura. E um ponto que a gente pode pensar aqui, né, que sempre que tem essa questão da política monetária, da política fiscal, né, você nunca vê a Fazenda ali querendo dar pitaco na parte da política monetária. Mas dificilmente você não vê o Copom dando pitaco na política fiscal. Né? Uma coisa ali também não acontece da mesma forma com a outra, né? Então a gente sempre vê o Copom dando pitaco sim na política fiscal, sempre tem um parágrafo ali, até porque o cenário fiscal ele está bem na discussão, né? Está bem acalorado esse debate, então o Copom coloca isso como mais um reforço de alta de Selic, já que o nosso risco país, o nosso risco fiscal está tão aumentado. Né, embora eu não veja nenhum sinal disso, principalmente depois que saíram as estatísticas fiscais. Mas o mercado continua batendo nessa tecla e aí a ata do Copom é basicamente um abraço a esse mercado, porque a gente vê todos os tópicos abordados ali pelo próprio mercado financeiro aparecendo na ata. E aí fica aquela pergunta, né, que eu sempre faço, o Banco Central independente de quem? Porque eu sempre vejo ali um direcionamento e um alinhamento muito grande ao mercado financeiro e ao que o mercado financeiro tem colocado ali como pontos principais do nosso país, principalmente em relação a juros. Vamos tratar então, Débora, ainda no Brasil, do PMI, né, o Índice de Gerente de Compras, que você tanto fala aqui, que ele ficou quase que estagnado nesse mês de janeiro, né? Então ele já estava em um certo processo de queda, mas ainda no terreno positivo. Mas fatores como a Selic mais alta, o câmbio mais desfavorável e um menor ritmo de vendas nesse mês de janeiro fizeram com que você tivesse essa situação, né? Você pode explicar para a gente melhor? Vamos lá, a gente tem um PMI esse mês de janeiro, né? Só para vocês lembrarem, o PMI ele sempre sai antes da pesquisa mensal do setor. Então, da pesquisa mensal da indústria, da pesquisa mensal de serviços, ele sempre sai antes. Então, ele serve como um termômetro, como uma bússola ali, um direcionamento para a gente saber para onde vai a pesquisa mensal, para onde vai realmente a produção industrial, para onde vai o consumo de serviços. Então, ele traz essa visão antecipada com base na metodologia da S&P. E ele tem uma forma de leitura. Né? Quando a gente tem o patamar de 50, né, ele divide a expansão da contração. Então, quando o índice dos gerentes de compras, ou PMI, ele está acima de 50, está mostrando que aquele setor está expandindo. Só que ele pode estar expandindo num ritmo mais acelerado ou mais lento. Quando ele está abaixo de 50, mostra que aquele setor está contraindo, que também pode ser uma contração mais rápida ou mais lenta, uma contração mais aprofundada, que foi o que a gente viu ali em 2020. Então, o que a gente viu o PMI praticamente industrial afundar. Mas quanto mais ele se afasta, então, de 50, mais contraída está para baixo, né? Mais contraída está aquele setor. E quanto mais ele se afasta de 50 para cima, mais expansivo está aquele setor. E o que a gente viu esse mês? Ele está muito ali orbitando 50, ele sai de 50,4 no mês passado para 50,7 nesse mês, então não é uma expansão grande, não tem ali um crescimento forte do PMI, do índice dos gerentes de compras, e ele ainda está orbitando o patamar de 50, então ele está chegando perto desse limite, que não traz nem contração nem expansão, então seria uma estagnação da produção, pelo menos por essa ótica. E ele teve uma pequena melhora do mês passado para esse, o que pode trazer que o setor está ali começando a expandir, né? Ele continua expandindo, na verdade, mas num ritmo muito mais lento do que estava no meio do ano, por exemplo. Né? Então ele está expandindo ainda, mas num ritmo mais lento do que estava antes. Só que já começa a ter uma pequena aceleração em relação ao mês passado. E alguns pontos pesam no PMI, nesse índice de gerente de compras. Um deles foi o fator cambial, porque a indústria ela tem ali tanto por insumos como também por máquinas, enfim, ela acaba tendo uma sensibilidade maior a câmbio. Então, se a gente tem
um câmbio mais aumentado, né, um real mais desvalorizado, isso acaba impactando nos custos de produção da indústria, tanto pelo lado ali dos insumos, como também pelo lado das máquinas importadas e tudo mais. Então isso acaba pesando. E outro ponto que teve ali uma aparição bem forte nesse relatório do PMI esse mês é justamente os estoques que voltam a aparecer. Né? E como funciona? Se a gente tem estoque, a indústria ela não vai produzir mais para ficar deixando aquilo estocado. Né? Então ele precisa vender aquele estoque precisa ser desovado para que novos estoques se formem, nova produção comece. E a gente está vendo essa formação de produção de estoque de novo aparecendo como estava anteriormente. Não no ritmo que estava anteriormente, porque a gente tinha muito estoque para vender, mas a gente começa a ver aqui no Brasil essa formação de estoque aparecendo. E isso vai frear um pouco a produção industrial, porque precisa vender esses estoques. Então tem alguns desafios, né, que a produção industrial deve enfrentar nesse ano. Ela começa 2025 justamente com esses desafios, que são a questão cambial, a questão monetária também, porque se a gente tem uma Selic mais alta, a expectativa de lucro para o futuro do setor industrial tem que ser maior do que a expectativa de juros, porque senão, né, quem que vai colocar o dinheiro em risco numa produção se vai ganhar uma expectativa de lucro próxima à Selic, então ela vai ter que ser maior do que essa expectativa de taxa de juros, né? Então a expectativa também tem que ser maior, então tem que trabalhar também com uma expectativa de demanda, e essa expectativa de demanda está muito ligada também aí até, de certa forma, a formação dos estoques. Mas a gente tem um outro ponto que apareceu bastante também, né? Além da Selic mais alta, que por esse lado já traz uma expectativa, que tem que ser uma expectativa de lucro maior, mas também o custo de crédito. O custo de crédito começa a ficar mais caro, o custo de capital também começa a ficar mais caro, e isso traz ali algumas limitações para a produção industrial. Então, 2025 deve ser um ano desafiador, começa janeiro com alguns desafios, deve ser um ano um pouco mais difícil do que 2024, pelo menos nesse comecinho de ano, por conta aí de câmbio, de política monetária, até o fiscal entrou também no relatório da S&P, mas aqui eu vejo esses dois pressionando mais e sendo fatores aí bem presentes no relatório desse mês, e que sim, devem trazer algumas limitações para o setor industrial. Vamos ver como é que vem essa pesquisa quando ela vier, para a gente ver se teve sim um alinhamento do que mostrou o PMI com a produção de fato industrial do Brasil. Só para lembrar, então, a pesquisa sai amanhã, inclusive, né? Deve ser o tema do nosso programa amanhã, essa pesquisa industrial, daí a gente vê, na verdade vai sair de dezembro ainda, né? Então a gente vê como que foi o final do ano do setor industrial. Vamos falar do nosso querido amigo Laranjão, o Donald Trump, que está mexendo com o mundo, né? Desde fim de semana, um monte de tarifas sendo anunciadas, recuos, anunciou tarifas para o México, e depois de uma negociação que envolveu soldados na fronteira, questão de fentanil, recuou-se pelo menos por 30 dias essas tarifas aí, que seriam de 25% nos Estados Unidos, de produtos americanos para os Estados Unidos. O Canadá, mesma coisa, depois de algumas negociações, também recuo de 30 dias nessas tarifas. Agora de manhã você teve anúncio de alguns setores da China sendo taxadas em 10%, sendo que a China já retaliou, anunciando também 10% de impostos para produtos americanos, principalmente combustíveis e veículos. Então está nessa brincadeira, né? O que me parece que são duas coisas que o Trump está tentando fazer com esse monte de tarifaço. Aliás, o Brasil está na mira, né? Não está ainda, não teve nenhuma definição, mas é aquela coisa, a gente sabe que no dia que o cara acordar um pouco bravo da vida, aí ele pode anunciar umas tarifas aqui para o Brasil, porque ele não gostou do resultado da partida de futebol que aconteceu no fim de semana. É um negócio meio imprevisível. Mas o que ele parece estar querendo fazer são dois movimentos. Primeiro, ele está tentando fazer um processo de reindustrialização, né, muito parecido com o que a gente fez lá nos anos 60, 70, né, com esse processo de substituição de importações. Então ele está tentando fazer com que as empresas voltem a produzir nos Estados Unidos,
aqueles produtos que anteriormente já tinham sido feitos lá, mas agora os Estados Unidos importa principalmente de outros mercados, como por exemplo do México. Se importa muito carro do México porque é mais barato a produção no México do que nos Estados Unidos. Se importa muito carro da China também. Então, está tentando fazer esse processo de reindustrialização, só que numa situação completamente diferente, num mundo muito mais globalizado, com potências industriais muito mais hegemônicas do que a gente tinha naquele momento, que na época dos anos 60 a gente tinha os Estados Unidos e a Europa como as potências industriais, né? Hoje você tem todo o leste asiático também concorrendo e com condições melhores, né, do que os Estados Unidos naquele momento. E lembrando que esse processo foi muito duro aqui no Brasil também, né? Conseguiu um certo sucesso, mas você vê o setor o grande exemplo, né, do segundo PND, que foi feito em 74, só em 84 você começa a ser os efeitos dele aí na produção de fertilizantes, por exemplo. Então eram processos que não são curtos, que demoram em maturação 5 a 10 anos. Então é um processo muito longo aí essa situação. Então, e no curto prazo já eram grandes problemas, como inflação, aumento do custo de produção desses bens. Então não é um negócio que vai ser fácil. Mas a segunda coisa que parece que ele está usando bastante também é a famosa tática de vamos sentar na mesa de negociação com 38 em cima da mesa. Que ele vai lá, anuncia a tarifa e depois senta para negociar o que ele quer com o país. E ele está conseguindo esse êxito, né, principalmente que são países muito dependentes das economias norte-americanas. A gente está falando do Canadá, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o principal parceiro comercial do Canadá. O México, que depende economicamente e de mercados de trabalho também dos Estados Unidos. Então, boa parte da produção mexicana é voltada para os Estados Unidos, quase que o México, para quem não sabe, tem uma indústria que é muito uma maquila para fora, né? Então, é basicamente montadoras de bens industriais, em que no México se compram vários produtos de todos os lugares no mundo, se montam no México e vendem para os Estados Unidos, inclusive carros. Então, para esses dois países, que têm uma ligação muito forte, o Panamá também, né, são muito dependentes dos Estados Unidos, deu certo. Mas a China não tem essa dependência toda dos Estados Unidos. Então, vamos ver se essa negociação com o revólver em cima da mesa funciona em mercados que são menos dependentes dos Estados Unidos, Débora. E não à toa ele começou por esses países, né? Ele começa a tarifar justamente pelo Canadá, México, são fronteiriços e tem essa dependência maior, e com toda aquela discussão em relação ao Panamá também, justamente para fazer essa pressão. Então ele coloca essas tarifas elevadas para esses países, e aí depois os países começam ali a tentar negociar e ele volta atrás. E tem uma grande incerteza em relação a tudo isso. Como é que vão ficar essas tarifas? Como é que essas tarifas elas vão impactar, né, os Estados Unidos no primeiro momento e o mundo também? Até a Bloomberg soltou aqui um gráfico que mostra como é que está. É um gráfico de incertezas, né, em relação, né, relacionadas à política comercial dos Estados Unidos. E a gente vê que lá em 2019 e 2020, que foi o primeiro mandato do Donald Trump, que está em cinza aí para vocês na tela, essa incerteza subiu muito, né? Ela voltou a cair ali em 2020, ficou muito baixa em 2021 até 2024 aqui, e 2025 ela volta a subir. Então, esse cenário de incerteza também é muito ruim, porque se você tem muitas incertezas, como é que você vai se posicionar em relação àquilo? Né? Se você tem muitas incertezas, se é uma coisa que vai e depois volta atrás, vai e depois atrasa por 30 dias, né? Isso traz muita incerteza para o mercado. E incerteza para o mercado significa volatilidade. Só que a gente não pode esquecer que também na volatilidade é onde se especula mais, porque se sobe e desce um pouco mais forte aí, acaba propiciando maior especulação também. Mas traz vários cenários incertos que acabam impactando em taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, que acaba também impactando no dólar. O dólar é uma moeda global, se a gente for pensar. E ele está fazendo todas essas negociações com o poder do dólar ali do lado dele. Então, tudo isso impacta os outros países, sim, né? E toda essa incerteza em relação aos Estados Unidos traz efeitos para os Estados Unidos. Então, por exemplo, na questão inflacionária, que já vem sendo uma discussão antiga de todo esse protecionismo, e também para os outros países
porque as treasuries vão começar a subir, os títulos de dívida dos Estados Unidos vão começar a subir por conta do protecionismo e por conta também das incertezas. Então, num cenário de incerteza, as pessoas vão querer um pouco mais ali da renda fixa dos Estados Unidos. Isso vai trazer um efeito cambial que acaba impactando o mundo todo. Então, as incertezas, elas estão aí, elas estão voltando com tudo, como mostra a própria Bloomberg. E está quase chegando no comecinho aí do mandato do Donald Trump, já está quase chegando no pico do mandato anterior. Então, as incertezas realmente são uma marca desse governo, né? Como foi do governo passado, a gente já pode falar aí o primeiro ponto, né? Essas incertezas, elas vêm aí bem fortes e não só isso, né? Deve ser um governo que vai trazer todas aquelas, não, talvez não compra todas, mas vai tentar trabalhar ao máximo aquelas promessas de campanha, principalmente em relação a outros países, principalmente em relação da parte econômica aqui, das tarifas globais. Ele vai usar muito isso para pressionar e para negociar com esses outros países, principalmente os fronteiriços, que são o primeiro alvo aí e a China, né? Mas a China, ela ainda tem um outro lado que consegue reagir, consegue retaliar também. Agora, os países que têm mais dependência dos Estados Unidos, os fronteiriços, eles vão ter que negociar, e como o André falou, é uma negociação quase que imposta, né? Então, a gente vai ver como isso se desdobra, e isso deve trazer muitos efeitos no curto e no médio prazo. Débora, antes de passar aqui para os nossos recados finais, eu vou me despedir de você, sugerir que você vá ao médico hoje, pelo amor de Deus aí. Então, fala suas últimas palavras para a audiência aí, Débora. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente. Amanhã estou de volta, não sei se vou estar presencial ainda, espero que sim, espero estar melhor do que hoje, mas quem sabe eu dou uma passadinha no médico para ver como é que eu tô, que eu tenho. Mas por enquanto eu vou ficar aqui em casa até para resguardar todo mundo, porque como eu não sei o que eu tenho, né, não quero também passar nada para ninguém. Então um beijão para vocês, até amanhã, eu estou de volta aqui ou aí, mas estarei por aqui. Então um beijo para vocês. Até mais, Débora. Vá ao médico, pelo amor de Deus, Débora. Gente, no dia 30 agora, no dia 30 não, no dia 13 de fevereiro, a gente vai ter o lançamento da nossa pós aqui, né? A gente está chegando nesse momento histórico aqui que a gente tem, que é o nosso primeiro curso de pós-graduação em parceria com a FESP, de São Paulo, um lugar maravilhoso, né? Onde já estudou Darcy Ribeiro, por exemplo, e a gente vai fazer uma aula inaugural aqui, que vai ser aberta e gratuita para todo mundo. Então, você está na dúvida ainda se você deve fazer a pós-ICL, aproveita e vê aí a pós-ICL nessa aula inaugural aí, que com o nosso querido Gesé Souza aí, né? A vingança dos humilhados. É um debate muito importante, a gente está vendo como que a extrema-direita está atuando, né? E essa vai ser sua última chance para entrar na primeira turma de pós-graduação aí do ICL. E claro, né? Quem entrar nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro, às 8 horas, nesse debate com Renato Janine e Gesé Souza, e se inscrever na pós, vai ter uma série de condições especiais para fazer parte aí desse grande momento aí da história do ICL, que é a primeira pós. Então, gente, já clica aqui no link iclmercado.com.br, já se inscreve aí para fazer parte aí, que vocês não vão se arrepender. Já aí clica lá, o sininho fica ativado, 8 horas da noite, vocês já são chamados pelo YouTube, tá bom, gente? E agora eu vou entregar para vocês aí, para os nossos vizinhos do rolê. Hoje com a Robertinha Garcia, com o Guga Noblar. O William De Luca parece que está acamado, então melhoras também para você, William. E a gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã, tá certo? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Os ataques suicidas pareciam uma realidade muito distante do Brasil. Hoje, no entanto, sabemos que as constantes humilhações impostas pelas nossas elites, já há muitos séculos, podem levar pessoas comuns a se tornarem, por exemplo, homens-bomba. Você consegue imaginar o nível de humilhação, privação e violência diária para que uma pessoa escolha abdicar da sua própria vida para destruir o sistema da qual ela é vítima? Quer entender melhor como isso acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Janine Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.